Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez faremos mais uma demonstração, a demonstração da regra de Chiot em cálculo de determinantes. E por quê? Qual é a motivação desse vídeo? Como vocês puderam observar na postagem feita aí no canal, nós resolveremos um brilhante problema de matemática da prova discursiva do IME. E um dos passos nesse problema é a utilização da regra de Chiot. Então, para que essa utilização ela não fique vaga, nós vamos demonstrar aqui de onde surgiu essa regra de Chiot e por que ela é tão importante e nos auxilia tanto em questões de determinantes. Para isso, nós precisaremos de algumas bases para entender essa regra. A primeira delas é a obtenção do determinante por meio de Laplace, né, que diz o determinante de uma matriz M é o somatório do elemento AIJ multiplicado pelo seu cofator IJ. Então, o que é o cofator? O cofator, como observação aqui, né, ele é um número, né, um número que é menos 1 elevado à posição desse elemento AIJ, né, ou seja, I mais J, vezes o seu menor complementar, onde o menor complementar é um determinante, onde se elimina a linha I e a coluna J, certo? Outra propriedade interessante que nós vamos utilizar aqui, Laplace foi uma, é a propriedade de Jacobi, que diz o seguinte: combinações lineares de filas, obviamente, paralelas de uma matriz não alteram o determinante. Então, por exemplo, se eu substituir uma determinada coluna por ela mesma, menos uma constante já pré-definida vezes uma outra coluna, o determinante dessa matriz não vai se alterar. E outra observação é que troca de filas paralelas altera o sinal determinante. Então veja o seguinte, tem um determinante bem fácil, né? Determinante 2 por 2. 1 vezes 7, 7, menos 3 vezes 2, então dá 1, né? Esse determinante aqui é 1. Agora perceba esse outro determinante aqui. Veja que eu troquei as colunas de lugar. Dá 2 vezes 3, 6, 6 menos 7, menos 1. Então, quando a gente faz essa troca, os determinantes eles ficam invertidos, né? Por isso, esse determinante é igual a menos o outro, beleza? Então, esses são basicamente os conceitos que nós vamos utilizar para resolver a regra de Chiot. Então, vamos lá. Do que se trata a regra de Chiot, né? Por que ela é importante? Ela é um mecanismo, um jeito para a gente diminuir a ordem do determinante e facilitar a nossa vida, né? Porque aplicar Laplace, convenhamos, é um pouco trabalhoso, né? Às vezes. Determinante 5 por 5, porque aí você vai ter que aplicar sucessivas vezes. Agora, aplicar Chiot, para você aplicar sucessivas vezes, geralmente é mais fácil. Então, a gente vai como se fizesse diminuição de ordem, né? Então, a gente tem um determinante n por n, a gente vai chegar num determinante n-1 por n-1. Né? Então, tá aqui. O determinante m dessa matriz aqui, 1, essa matriz genérica aqui, né? É importante ressaltar que é necessário que se tenha pelo menos um único elemento na nossa matriz que seja 1, porque aí todo o procedimento prático, que não é difícil de nós enxergarmos, possa ocorrer, e aí a gente obtém a matriz por Chiot, né? O determinante por Chiot. Então, esse determinante, ele é o mesmo determinante se nós pegarmos essa matriz que restou aqui, ó, essa matriz interna aqui, com uma combinação linear entre colunas. Então, perceba, na posição 1, 1, agora na nova matriz, ela é o A22 menos o produto desses dois caras. O A32 vai ser o A12 vezes o A31 e assim sucessivamente. Então, é aí que a gente constrói por Chiot. Lá no final, quando a gente terminar de demonstrar, a gente vai fazer um exemplo prático aí para elucidar o que a gente está demonstrando aqui. Então, vamos lá começar com a nossa demonstração. Bom, consideremos a seguinte matriz M. Perceba, é a mesma matriz que eu coloquei aqui, né? Agora eu só estou tratando ela como matriz. Ali no slide anterior era um determinante. Então eu estou pegando aqui genericamente essa matriz que tem na posição 1, 1 o elemento 1.
só para facilitar os nossos cálculos, sem prejuízo de generalidade. E aí nós temos os demais elementos dessa matriz. Então, validando-se da propriedade de Jacobi, nós vamos obter uma matriz N a partir de M, de modo que sua primeira linha seja 1 seguidos de zeros, certo? Então, a gente quer zerar o elemento A12, o A13 até o A1N. Então, como é que a gente faz isso? Perceba o tanto que é fácil. Veja aqui, se nós pegarmos essa coluna aqui, então eu estou pegando esta coluna aqui, ó, vou reescrevê-la aqui embaixo. A12, aí vou dar reticências, o AN2. Perfeito? E aí eu vou subtrair essa coluna aqui pelo elemento que eu quero zerar, que é o A12, né? A12, vezes a primeira coluna original. A, que é 1, A21, reticências até o AN1. Perfeito? Então, veja o que está acontecendo. Esse A12, como eu estou multiplicando toda a coluna por A12, olha a importância de nós termos um 1 aí. Aqui na posição 1 dessa coluna, vai ficar o A12. E aí, quando a gente fizer a subtração, A12 menos A12 dá zero, né? Então, essa coluna, como resultado, ela vai ficar na sua posição superior 0. Aí aqui vai ficar o A, no caso aqui, na segunda posição, o A22 menos o A12 vezes o A21. E lá na enésima posição, né, nós vamos ter o AN2 menos o A12 vezes o AN1. Então, veja que esse raciocínio é fácil. E se nós aplicarmos esse raciocínio sucessivas vezes para as demais colunas, a gente vai obter o que a gente quer. E qual é a motivação, né? Lembrando, de transformar toda essa primeira fila aí em 1 seguido de 0, para que a gente possa ter uma aplicação de Laplace mais fácil, né? Vamos voltar aqui no primeiro slide. Por quê? Laplace quer dizer o seguinte: o determinante da matriz M é o somatório dos elementos A e J multiplicado pelos seus cofatores. Mas veja, se esse elemento A e J for zero, minha vida vai facilitar demais, né? Porque eu não vou ter que fazer um somatório gigantesco. Portanto, essa é a motivação para fazer essa operação aí e transformar. Então, a ideia é eu fazer isso sucessivas vezes. Então, vamos formalizar uma sentença que define a matriz N. Bom, então a matriz N vai ser a primeira coluna da matriz N, eu vou dizer que ela é igual à primeira coluna de N. A segunda coluna da matriz N vai ser a segunda coluna de M menos a primeira coluna de M vezes o elemento que eu quero zerar, que é o elemento do topo, né? O A12. E aí, qual vai ser a terceira coluna de N? A terceira coluna de N vai ser a terceira coluna de M menos a primeira coluna de M vezes o elemento 13. E assim sucessivamente, até nós chegarmos na enésima coluna de N, que vai ser a enésima coluna de M menos a primeira coluna de M vezes o elemento A1N, que é esse cara aqui, né? Que a gente quer zerar. Porque aí vai ficar A1N menos A1N, que aí dá zero, beleza? Então, feito isso, o que a gente vai obter? Nós vamos obter aqui a seguinte matriz N. E aí a gente vai fazer a seguinte consideração. Por Jacobi, validando-se dessa propriedade, né, que a gente está substituindo colunas por combinações lineares dessas colunas multiplicadas por uma constante, com outras colunas da mesma matriz, a gente tem o seguinte: o determinante de M, que é o que nós queríamos calcular,
é igual ao determinante de n. Então, agora ficou mais fácil. Por quê? Vendo que nós temos aqui uma linha que tem um elemento diferente de zero e os demais elementos são zero, meus amigos, ficou muito fácil a questão, né? Basta que nós apliquemos Laplace agora e acabou o problema, né? E aí a regra de Chiot está demonstrada. Então, vamos fazer isso como nosso terceiro passo. Então, como terceiro passo, nós vamos obter o determinante de n por Laplace. Por quê? Fazendo por Laplace, veja, eu vou selecionar a primeira linha aqui, né? Então, eu vou eliminar tanto a primeira linha quanto a primeira coluna. E veja, nós temos somente um elemento que é diferente de zero, que no caso é o 1. Então, o determinante que vai sobrar para a gente é imediato, né? Vai ser esse cara aqui, né? Esse cara que está aqui dentro. Aí, só para escrever direitinho, nós vamos dizer o seguinte, né? Aqui, ó. Só para deixar claro, aqui nós estamos calculando o determinante. Então, o determinante de n vai ser o seguinte, né? Vamos passar por uma próxima página aqui. Então, o determinante de n vai ser igual a menos 1 elevado à posição, tá? Aí, uma outra observação, né? Que a gente pode pensar. O 1 do Chiot necessariamente precisa estar na posição 1, 1? Não, isso não é verdade. Ele pode estar em qualquer lugar da matriz. Basta que eu tenha um elemento que seja 1, que eu vou conseguir aplicar Chiot. Só que, se o elemento 1 estiver na posição 1, 1, é muito mais fácil, né? Então, esse menos 1 aí da fórmula elevado a 1 mais 1, no caso, que é a posição, né? Ele vem de Laplace. Só que a gente pode utilizar aquele terceiro conceito que a gente apresentou lá no primeiro slide para dar uma driblada nisso aí e conseguir sempre colocar o 1 na posição 1, 1, certo? Então, vai ficar determinante de n é igual a menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Ou seja, dá 2, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes o determinante. E o determinante que a gente vai ter é simplesmente o menor complementar, né? E o menor complementar é esse camarada que está aí dentro. Ou seja, o que nós fizemos? A gente reduziu a ordem que antes era n por n menos 1, n menos 1. Certo? Perfeito. Então, eu só vou fazer o seguinte, para que a gente não tenha que reescrever tudo de novo, eu vou pegar esse menor complementar aqui que eu já tinha desenhado em um slide anterior aqui para facilitar a nossa vida aqui. Então, no caso, é esse slide aqui. Então, Ctrl C. Peraí, deixa eu selecionar. Selecionar aqui. Ctrl C. Muito bem. Na nossa última página. Ctrl V. E aqui nós temos demonstrada a regra de Chiot. Aí, obviamente, para finalizar, a gente conclui que, como por Jacobi o determinante de n é igual ao determinante de m, a gente só escreve aqui, né? Determinante de m é igual ao determinante de n, né? No caso, a gente pode colocar uma observação aqui, né? Se o 1 não tiver na posição 1, 1, então a gente pode dizer que o determinante de m vai ser igual a menos 1 elevado à posição i mais j, né? De onde esse 1 está localizado, vezes o determinante de n, que vai ser justamente obtido por esse formato, né? O elemento A22 menos A12 vezes o A21 e assim sucessivamente. Questões de matrizes, elas são complicadas de se demonstrar justamente por isso, né?
é um monte de A, A22, A12, e aí acaba virando uma espécie de trava-língua, né? E os desenhos eles ficam grandes. Bom, então, determinante I. Então, está demonstrado aí. Para não ficar tão vago, né, a gente agora vai fazer uma aplicação prática. Voltamos já com a nossa aplicação. Muito bem, então vamos fazer aqui uma aplicação. Veja, a gente tem um 1 aqui, né? E ele não está localizado na posição 1, 1. Mas logo a gente vai dar um jeito nisso aí. Porque é muito mais fácil que ele esteja localizado na posição 1, 1 para que a gente siga, sei lá, um roteiro, né? Para sempre aplicar XO e não correr risco de errar. Então, antes disso, tem um determinante 3×3, então a gente consegue calcular pela regra de Sarros, né? Então, vamos fazer isso. Então, pela regra de Sarros, e aí, se você treinar bastante isso, você consegue fazer praticamente de cabeça, né? Tem um método chama método da borboleta, e aí, treinando, você consegue visualizar essas contas que você tem que fazer com muita facilidade e rapidez. Eu vou repetir a primeira e a segunda coluna e nós vamos proceder, certo? Então, lá. 2, 1, 0, 3, 3, 2. E agora, diagonais principais positivas, diagonais secundárias negativas. Então, 2 vezes 3 vezes 5, 5 vezes 6, 30. Então, mais 30, ok? 3 vezes 0 vezes 0, 0 mais 0. 4 vezes 1 vezes 2, 8. Beleza? Mais 8. Então, do lado positivo, nós temos 8. Agora, vamos lá. Lado negativo. 4 vezes 3 vezes 0, 0. 2 vezes 0 vezes 2, também 0. 5 vezes 1 vezes 3, 15. Então, a gente está aqui com menos, com 15 positivo, né? Daí eu vou fazer diagonal principal, diagonais principais, menos diagonal secundária, que é um 38, né? Então, ficamos com 38 menos 15. Então, esse determinante aí é igual a 38 menos 15. 38 é 30 mais 8, menos 15, né? 30, então, essa conta é 30 mais 8 menos 15. 30 menos 15 dá 15. Aí vai ficar 8 mais 15, 23, certo? Então, nós temos aqui que esse determinante é igual a 23. Perfeito? Então, 23 mais 15, exatamente 38. Beleza. Agora a gente vai calcular esse mesmo determinante. Obviamente, a gente tem que chegar no mesmo valor. Puxou. Então, vamos reescrevê-lo aqui em uma nova página. Bom, então aqui a gente está com o mesmo determinante, só que aí vamos utilizar aquela nossa propriedade de trocar uma fila paralela, e aí a gente vai multiplicar o determinante por menos 1, e daí a gente aplica XO. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual a menos. Eu vou trocar essa segunda fila aqui, essa segunda linha, pela primeira, porque eu quero colocar o 1 lá na posição 1, 1. Só para facilitar a nossa aplicação de XO. Poderia fazê-lo da forma como está. Então, vamos lá. Vai ficar 1, 3, 0, 2, 3, 4 e 0, 2, 5. Veja que eu troquei o sinal, porque a gente trocou a fila, troca o sinal do determinante. Agora eu vou aplicar XO. Meus amigos, é muito fácil e prático. É claro, estou fazendo com 3×3 aqui, mas aguardem o vídeo da semana que vem. O exercício do IME nós vamos generalizar para um determinante de ordem n, tá? E a gente vai aplicar XO num determinante de ordem n e nós vamos chegar numa equação de recorrência brilhante e nós vamos resolver essa equação de recorrência, tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar por XO, né? Opa! Por XO. Vou a setinha aqui. XO. Esse determinante vai ficar igual a menos 1, né? Por causa da troca da matriz, vezes menos 1 elevado à posição desse 1 aqui. Então, vai ficar
1 mais 1, vezes um determinante. No caso, se esse determinante era 3 por 3, agora a gente vai ter um 2 por 2. Então, vai ficar o 3 menos 2 vezes 3. 3 menos 2 vezes 3. Aqui vai ficar 2 menos 3 vezes 0. 2 menos 3 vezes 0. Aqui na posição 1, 2. 4 menos 0 vezes 2. 4 menos 0 vezes 2. E 5 menos 0 vezes 0. Vamos lá. Isso aqui vai ficar menos 1, que multiplica 3 vezes 3 menos 6 dá menos 3. 4 menos nada, 4. 2 menos nada, 2. 5 menos nada, 5. Muito bem, meus amigos. Vamos lá. Então, vai ficar menos 1, que multiplica. Aí, esse determinante é fácil, né? Menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 15, menos 8. Então, vai ficar menos 1, que multiplica menos 23, que dá 23, igual a gente calculou no slide anterior. Óbvio que eu não ia aplicar XO nesse determinante simples, né? Mas só que essa é uma ferramenta e eu estou fazendo um exercício básico só para comprovar que ele funciona, né? A gente demonstrou, fizemos uma aplicação e preparem-se nessa próxima semana aí, talvez na terça ou quarta-feira, vou colocar o vídeo da belíssima questão do IN. Espero ter ajudado os senhores e até uma próxima oportunidade.